Nós estamos começando mais um Doctor Entrevista, uma sequência especial com os secretários deste governo de Marco Antônio Junqueira, e para encerrar, nada mais, nada menos que o prefeito da nossa cidade, Marco Antônio, presente em nossos estúdios, encerrando essa série de entrevistas para falar um pouco da saúde, já que provisoriamente, não é, prefeito? Isso. O senhor assume o cargo também de secretário da saúde e também falar um pouco da prefeitura. Excepcionalmente, nós vamos estender um pouco o nosso Doctor Entrevista. Ao invés de 3 blocos, você vai poder conferir um pouco mais sobre a prefeitura em mais um bloco que nós vamos estender neste Doctor Entrevista especial. Prefeito, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Sim, e a gente vai falar primeiro de secretaria, já que a gente está encerrando essa série de entrevistas com os secretários. Secretaria de Saúde. O senhor assumiu a secretaria provisoriamente, anunciou em seus primeiros dias de governo. Por que, prefeito, associar esses 2 cargos agora? Na verdade, algumas medidas políticas deverão ser tomadas nesse período e que a presença e a figura apenas de um secretário ia deixá-lo em dificuldades, porque a gente tem que assumir os nossos atos. Eu não posso passar para um companheiro, uma companheira, assumir uma pasta e de imediato tomar algumas atitudes administrativas que realmente são desgastantes. Nós temos alguns problemas em relação aos consórcios. Caratinga tem 2 consórcios, isso está tendo uma dificuldade gerencial para o Estado, então a gente tem que tomar a decisão de que qual consórcio vai permanecer. Os credenciamentos, tanto da Casa de Saúde União e o hospital, é necessário que se faça uma única porta de entrada, então a gente tem que tomar alguma atitude administrativa nesse sentido. Todos os convênios dos laboratórios, dos prestadores, nós estamos reavaliando os custos e são medidas, então, muito desgastantes e eu quero assumir isso. E depois que a gente realmente deixar todos os convênios, todas as parcerias acertadas, nós vamos então passar o comando da pasta a outra pessoa. O importante dizer é que nós temos 4 superintendências na Secretaria de Saúde e todos os superintendentes estão com autonomia de gestão. Eles têm poder para poder executar e operacionalizar a sua superintendência, que não atrapalha em nada o andamento dos projetos da Secretaria. A importância disso é que essas atitudes, como são atitudes mais políticas do que administrativas, eu resolvi ficar esse período para poder tomar essas decisões. Prefeito, ainda na condição, falando como secretário de Saúde, em algumas coletivas que o senhor já concedeu à imprensa nos últimos dias, o senhor falou bastante sobre saúde e pontuou vários problemas. Eu gostaria que o senhor repassasse isso novamente. Quer dizer, então, que a saúde da nossa cidade está precisando de ajuda, prefeito? Com certeza, e quem diz isso é o povo que é assistido pelo sistema público. Foi assim na campanha, foi assim o levantamento de todas as pesquisas, todas as enquetes demonstram a insatisfação da assistência à saúde. Então, os problemas são diversos, mas o mais importante para se dar a solução imediata é a questão da administração, da parte interna, que são justamente aqueles funcionários que determinam a forma de gerenciar. A parte do atendimento, a gente tem a resposta positiva quando você tem uma gestão interna perfeita. Nós precisamos, e torno a repetir, e foi assim enquanto fui secretário. Na minha época, eu tinha apenas 4 funcionários que eram cargos políticos. Todos os outros eram funcionários de carreira efetivos, que tinham conhecimento profundo. É importante isso. Nós tivemos um avanço muito grande por isso. Quando você substitui esses funcionários que têm conhecimento de cada sua área por agentes políticos que ficam aí 2, 3, 4 anos aprendendo o projeto, isso dificulta muito. Então, o que nós estamos observando é que nós temos que colocar em cada ponto, em cada departamento, funcionários de carreira, e nós estamos fazendo isso, para que eles possam voltar a fazer aquilo que eles sabem e valorizá-los para isso. Então, quando a parte administrativa interna estiver resolvida, nós vamos começar a ter respostas que a sociedade precisa. A outra questão que eu disse anteriormente era a questão dos convênios. Acertar a contratualização com esses conveniados, acertar o custo disso, a parte de encaminhamento, a parte de referência e contra-referência, ou seja, nós encontramos a parte administrativa realmente toda fora do que o sistema exige. Então nós estamos organizando isso e por isso a gente acredita que foi tão mal assistida. E outra partida é o que eu sempre disse, havia necessidade de um investimento maior.
de uma preocupação, vestir bem, com qualidade e com maior custo. A gente tem que investir mais na saúde. Foi uma proposta nossa e então nós vamos em breve resolver todas as questões pontuais. Acesso a mais exames, acesso a mais consulta especializada, acesso a mais medicamentos, um convênio bem estruturado para que possa cobrar do hospital e do pronto atendimento uma resposta de qualidade de atendimento. Isso precisa de parcerias com as gerências dessas casas. Então todo esse sistema causou essa insatisfação da sociedade. E eu tenho dúvida que em breve nós vamos resgatar tudo isso. Na saúde, prefeito, ainda falando, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o senhor disse também em algumas coletivas dívidas de, por exemplo, uma dívida de 7 milhões de reais. Isso. Confirma isso, prefeito? Confirma. E como se pretende resolver essa situação? Olha, o município de Caratinga não tem como custear e pagar essa dívida. E essa dívida, ela decorreu, quando nós éramos secretário, o hospital tinha 200 mil reais de dívida apenas. E hoje ele chegou a esse montante. Por que isso? O município tem que ter a corresponsabilidade. Mesmo que os investimentos das internações hospitalares sejam recursos federais, nós entendemos e sabemos que eles são subfinanciados. Então o município tem que dar sua contrapartida. Mesmo sendo obrigação do governo federal e estadual, a gente entende que nós moramos no município e nós precisamos dar assistência. Então a gente tem que complementar. E essa complementação não foi satisfatória. E por isso o hospital entrou nessa crise. Existem outros problemas que nós montamos 10 UTI adulto e de criança, que aumenta o custo, não houve credenciamento da maternidade de alto risco, onde você tem profissionais especializados, e aí começa a atrapalhar muito. O próprio contrato com pronto atendimento, realmente ele não resolveu. Então, são problemas gerenciais que foram levando o hospital a essa crise. É claro que a gente tem que entender que essa crise hospitalar, ela é nacional. No final do ano passado, houve 18 milhões de reais investidos no Hospital Siderúrgico de Timóteo, 5 milhões de reais investidos no Márcio Cunha, o mesmo tanto no Samaritano. Houve um suporte financeiro do Estado a essas casas, justamente por esse subfinanciamento das internações. E Caratinga ficou de fora. Então nós fizemos um documento, tivemos com o governador Anastasia, passamos para ele o problema, tivemos na gerência regional de Coronel Feliciano, questionando por que Caratinga não entrou nessa cota de ajuda, e fizemos um abaixo-assinado com todos os prefeitos da microrregião. Estaremos novamente entregando essa documentação essa semana ainda ao secretário Antônio Jorge, para que ele dê solução, como deu para os hospitais do Vale do Aço. Eu acho que nós teremos vitória nisso. De qualquer forma, é um trabalho político, mas que eles têm que entender que há necessidade para que o hospital possa, dentro do nosso apoio e das cidades vizinhas, conseguir manter as suas contas em dias. Mas é preciso que se pague essa dívida. Nós estamos conversando com Marco Antônio Junqueira, prefeito de Caratinga, também secretário de Saúde. E no próximo bloco do nosso Doctor Entrevista, nós vamos continuar falando da saúde em Caratinga.